Olá pessoal, então hoje nós vamos iniciar falando das alterações pós-mortem, ou também conhecidas como alterações cadavéricas, tá? Então, a nossa aula, né, vai ser focado nessa parte aí, tá? Então, hoje a gente vai tratar de todas aquelas alterações que ocorrem após a morte somática. Elas também são chamadas, né, de autólise, né, do cadáver, dos processos de autólise que ocorrem no cadáver, ou autólise, né, quando está no estado mais avançado, alterações cadavéricas, como eu falei, e a gente tem que diferenciar, né? Então vamos ver uma série de alterações que ocorrem hoje, né? A maioria delas ocorre concomitantemente, ou seja, né, ocorrem em conjunto. Então a gente tem que diferenciar de um processo também chamado de heterólise, né, que é a decomposição bacteriana. Então aqui a gente já tem duas definições, o primeiro de autólise e outro de heterólise. O que seria autólise? A autólise é aquela decomposição do tecido que ocorre por enzimas do próprio tecido, enzimas do próprio animal, tá? E heterólise seria a decomposição bacteriana, então bactérias externas que vão ajudar, né, na alteração, né, desse cadáver, né? Então provocando alterações aí cadavéricas, ok? Então, as alterações pós-mortem, né, quando o cadáver está num estágio avançado, a gente vai ter o processo chamado de putrefação. Esse processo de putrefação, ele altera a textura, a coloração, o odor, né, e também a produção de gás. Tá? Então, ocorre a produção de gás nesse processo aí. Né? Então, normalmente esses estão todos, ocorrem no processo em conjunto. Tá? Então aqui a gente vê um cadáver, né, que está já deformado, tem a produção de gás, tem o mau cheiro, né, se a gente estivesse próximo desse local da foto tem o mau cheiro, né, tem todas as alterações aí de um cadáver num estado de putrefação. Aqui a gente vê o outro também, ó, os membros, as massas musculares não tem definição, né, tudo cheio de gás, já teve aves de rapina aí que é, 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 se alimentaram aí de áreas da cabeça, né, áreas mais moles da cabeça, defecaram aqui em cima do cadáver, né, então tem todas essas alterações aí que ocorrem. Então um cadáver, né, nesses estados aí não compensa a gente fazer a necrópsia, né, porque não vamos chegar a nenhum diagnóstico, né, lá no final, ok? Aqui temos um outro, né? Esse aí é do muar, de uma mula, né? Onde já tem quase que a esqueletização, ou seja, todas as partes moles, órgãos moles já foram deteriorados, né? Então só sobrou as partes mais duras, pele e os ossos, né? Então a gente vai ver aí, né, na cavidade não vai ter nenhum órgão mais, não permite a gente fazer, ó, também as partes moles todas foram degradadas, né? O olho aí e aqui, ó, na cavidade também não tem mais nada, né? E tinha até uma fonte de água ali próximo do local, né? Não sei se animais estavam tendo contato ou não, mas é um problema, né? Esse tipo de situação aí, ok? Então, a gente tem que ter em mente que alguns fatores vão influenciar no estabelecimento dessas alterações cadavéricas, né? No aparecimento, né? E na instalação dessas alterações cadavéricas. Então, a temperatura ambiente, quanto ela maior, maior vai ser a velocidade de instalação dessas alterações cadavéricas, dessas alterações pós-morte. Quanto menor a temperatura, também vai diminuir a velocidade de instalação das alterações pós-mortem, ok? Então, se um cadáver está lá a 25 graus e o outro está a 5 graus, mesmo que se eles sejam idênticos, né, a gente vai ter uma menor alteração pós-mortem no que está armazenado a 5 graus ou em algum local que esteja a temperatura de 5 graus do que aquele outro que está a 25, 30 graus ou até mais, tá? O tamanho do animal. Quanto maior o tamanho do animal, mais difícil ocorrer o resfriamento dele como um todo. E aí vai aumentar a velocidade de instalação dessas alterações cadavéricas, ou seja, elas vão se instalar mais rapidamente e
né, vão agravar aí mais rapidamente também. O estado de nutrição do animal também, né? Então, quanto maior o glicogênio muscular, mais tempo leva o rigor mortis, né, desse animal. Então, ele pode, a gente vai falar sobre o rigor mortis logo em seguida e vamos ver que ele tem a ver com o glicogênio, tá? Então, a causa mortis, né, também vai influenciar. Então, se esse animal teve uma infecção clostridiana, né, uma clostridiose aí, que é um grupo de doenças que ocorrem nos animais, né, provocado pelos clostridiums, ele vai ter, essas alterações vão ser mais exacerbadas, por quê? Porque os clostridium produzem gás, eles se proliferam após a morte rapidamente, então acontece esses processos aí mais rápidos. As septicemias, que também são bactérias, né, que caem na circulação sanguínea, então elas vão se espalhar, elas mesmo após a morte, né, quando as defesas, né, do organismo, circulação para, as defesas também vão parar juntamente com a circulação, vai ocorrer então uma proliferação dessas bactérias, né, podendo aumentar aí as alterações cadavéricas. Animais que antes da morte tiveram as tetanias. O que são as tetanias? Aquelas contrações musculares, né, que ocorrem, né? Então, contrações, né, constantes musculares, aí isso aumenta a temperatura corporal, fazendo que as alterações cadavéricas sejam mais rápidas. Intoxicação por estricnina, por quê? Porque tem as tetanias, tem também convulsões e outras coisas que vão facilitar aí o estabelecimento das alterações cadavéricas, tá? Cobertura tegumentar, então animais que têm uma cobertura de pelos bem densa, né? As penas dos animais, a lã dos ovelhas e a camada gordurosa lá dos suínos atuam como isolantes térmicos, da mesma forma que dificultam que o animal perca o calor, né? Após a morte a mesma coisa, vai manter aquela temperatura lá dentro, né, do cadáver, fazendo com que essas alterações pós-mortem se estabeleçam mais rapidamente, ok? Então, falando agora a gente tem que interpretar, né, essas alterações pós-mortem, porque elas vão e verificar se elas estão presentes no cadáver, né? Por quê? Porque essas alterações que a gente vê macroscopicamente, que é a base da aula hoje, vão também se refletir em alterações microscópicas. Então, por isso, essas alterações microscópicas aí vão dificultar a gente chegar à causa da morte do animal, né? Porque as alterações cadavéricas vão atrapalhar isso. Então, o que acontece no tecido, né? Quando ocorre a alteração cadavérica? As células perdem os seus limites, tá? Ocorre a diminuição da afinidade tintorial. O que é isso? A gente não consegue, né? Como tem a hematoxilina que cora substâncias ácidas e a eosina que cora substâncias básicas, né? Então, uma corando o núcleo, onde tem o ácido nucleico, e a outra corando o citoplasma, onde a gente tem uma grande quantidade de proteínas. Então, vai diminuir essa afinidade tintorial, vai ficar tudo mais ou menos na mesma cor, tá? Ok? A gente não vai ter reação inflamatória nesse tecido que sofreu alteração cadavérica, porque o sistema imune, obviamente, parou, né, junto com o circulatório lá no momento da morte somática, né? E vai ter a presença também de hemólise, né? Então, ou seja, a lise das hemácias, destruição das hemácias. Então, a gente vai ver um borrão no local do sangue, em vez de ver as hemácias lá, como a gente está acostumado a ver na histologia e na patologia aqui também, ok? Então, aqui tem uma foto de um tecido que sofreu uma alteração cadavérica, né? Alteração pós-mortem, né? E a gente vê o que aqui? Algumas bactérias, ó. Então, esses bacilos aqui, ó, vejam que não tem reação inflamatória. Aqui a gente ainda vê algum resquício nesse local aqui de hemácias, né, ó, dentro dos sinusoides, mas afinidade tintorial. Não conseguimos distinguir em alguns aqui o que é núcleo, mais ou menos, e citoplasma, a divisão das células. Alguns locais tem uma massa só, né, de células, aí tudo junto. Então, vejam aí a dificuldade da gente interpretar alguma lesão aqui nesse tecido, né? A gente tem dificuldade até de reconhecer qual é o tecido aqui, né? Isso é um fígado, mas tem dificuldade de reconhecer esse tecido. Então, aqui a gente tem as bactérias, e essas bactérias são bactérias da putrefação,
né? Então, voltando lá ao que a gente falou antes, são bactérias que estão presentes ali sem reação inflamatória, porque são bactérias chamadas bactérias da putrefação. Aqui a gente tem também essas bactérias, ó, aqui tem um pouquinho uma diferença já, né? Em alguns locais a gente vê as hemácias bem coradas, consegue ver o núcleo tá um pouquinho menos, mas já tem o bacilo da putrefação. Aqui nesses locais a gente não vê hemácias, ó, no centro aqui já não vê hemácias, né? E algumas células perderam o núcleo e afinidade tintorial, né? Aquela diferenciação tintorial também, né? O citoplasma está mais avermelhado ali, de algumas parece um tecido em necrose, né? Pouco, mas também está no processo de autólise aí, tá? Também o fígado aqui, né? Os cordões de hepatose a gente consegue reconhecer. Esse aqui mais fácil do que o anterior, né? E quando a gente vai para um outro órgão aqui, ó, que tem bastante bactérias da putrefação, né? Esses bacilos da putrefação, a gente já não consegue nem identificar, né? Que estruturas tinha aqui, parece uma massa, né? Com restos de célula, né? Mas isso aqui são túbulos, né? Esse aqui era o rim, então a gente não consegue nem identificar essa estrutura. Já tem uma alteração, inclusive, no tecido conjuntivo, né? Além do tecido epitelial aqui no tecido conjuntivo, ali a gente tem também uma perda também dessa afinidade tintorial, dessa organização aí do tecido, né? Aqui um pouco menos, ó, a gente consegue ver mais ou menos os túbulos, né, ali, mas tem as bactérias ainda, mas um pouco difícil, né? Então, um tecido aqui um pouquinho mais normal nessa localização e aqui um tecido totalmente alterado, tá? Com os bacilos da putrefação, certo? Nesse outro tecido aqui a gente vê que é num segmento só, então nessa porção aqui a gente vê aqui uns vasos com hemácias, mas aqui no topo não conseguimos ver nada, né? E aqui a célula, não sabemos se tem núcleo, o que que tem aqui, ó. Aqui embaixo sim tem células com núcleo, né? A gente vê ali o citoplasma mais rosado, mas aqui não, só uma massa rosada, um rosa bem clarinho, né? Então isso aqui é o intestino e pela ingesta aqui normalmente ocorre alteração aí no topo das vilosidades aí essas alterações. Então aqui alguns exemplos, né, de como pode aparecer para nós nas lâminas aí as alterações cadavéricas, ok? Então vemos aqui, ó, primeira das alterações, né? Muitas delas vão ter esse nome em latim aqui, né? Então a gente vai falar do nome, vai falar do outro, né? Dos outros nomes, né? Que ela ganha, né? Dos sinônimos que ela tem, né? E falar também um pouquinho da duração, né? De como acontece esse processo. Então, o rigor mortis é o primeiro, também chamado de rigidez cadavérica, né? A gente tá vendo esse cão aqui, ó, com os membros dobrados, então ele morreu nessa posição e deve ter ficado assim nessa posição. Ela se inicia de 1 a 6 horas após a morte, pode durar até de 1 a 2 dias, dependendo aí da quantidade de ATP e glicogênio. Então ela vai durar até que todo o ATP e o glicogênio sejam utilizados pelas células, né? Certo? Então um animal que tem desnutrição ou caquexia pode não apresentar o rigor mortis. Então pode ter ausência do rigor mortis, né? Um animal com uma extrema desnutrição e caquexia, ele vai apresentar em vários órgãos, por exemplo, o rigor ocorre no coração, ocorre nas massas musculares, né? Então, tem masseter, né? Um local que ocorre bastante, membro torácico, membro pélvico e esqueleto axial ali também ocorre o rigor mortis, né? Então, em todos os locais aí, pescoço, né? A gente pode ver também. Então, vai ocorrer em todos esses locais, ok? Então, ele, com a falta de irrigação, com a morte do animal, aumenta o cálcio, né? Então, isso faz com que ocorra daí, então, não ocorre a produção, né, de ATP, obviamente, e aí, não tem oxigenação e outros, né? Tudo isso, então, vai ocorrer a contração, a ligação da actina e miosina, né? E elas vão ficar ligadas até que todo o ATP ali seja consumido, né? Ou até que ocorra o que? A lise desse tecido, né? A lise daquela fibra muscular. Então, ela lisando, isso ocorre depois de 2 dias mais ou menos, e aí vai ocorrer o relaxamento ali daquele cadáver. Então, se não tiver o ATP, né? Se não tiver o ATP, o negócio não tem pode ter ausência, né? Como a gente falou ali, a ausência da rigidez cadavérica lá, ok? Vamos para o segundo aqui, que é chamado de algor mortis, né?
Como sinonímia, a gente pode usar arrefecimento cadavérico, frialdade cadavérica ou frigor mortis. Tá? Então, ele depende, o que, que é isso? Né? É o diminuição da temperatura do cadáver. Né? Então, depende do que? Da temperatura na hora da morte, a temperatura do cadáver, né? Se o animal tem uma febre, se ele sofreu um processo de insolação e morreu disso, que o nome é chamado de intermação. Então ele ficou no local fechado, uma temperatura extrema, ele pode morrer disso, né? Pode acontecer esses casos aí, tá? Depende da massa corporal do animal também. Decorrentes de ar presentes ali no local, então se o animal está dentro de uma baia, por exemplo, um equino, ou se ele morreu a campo num local sombreado e que tem uma corrente de vento, vai ter alterações, né? Então, isso tudo é importante aí para saber do algor mortis, tá? Tem uma dificuldade de interpretação nisso. Então, para humanos, né, a gente tem tabelas aí que relacionam o peso dos humanos, né, porte, né, físico, altura e tudo, com a temperatura do local que se sabe, né, quanto tempo depois demorou para diminuir essa temperatura. Então, até algumas horas após a morte, né, a queda é 1 grau mais ou menos da temperatura interna, 1 grau mais ou menos por hora, né, que vai diminuindo ao longo desse processo, tá? Então, mas em veterinária isso é muito difícil, porque mesmo numa mesma espécie, né, a gente tem que pensar, por exemplo, vou dar um exemplo dos caninos aqui. A gente tem desde um São Bernardo lá até um Chihuahua, né, um Pinscher lá, um animal pequeno. Então tem uma ampla variação na cobertura de pelo, né, na conformação do corpo do animal e tudo isso então dificulta essa interpretação. Então a gente não consegue, né, dar a hora da morte aí de acordo com, né, na veterinária, tanto com a precisão de que ocorre na medicina humana, ok? Tá? Por essa ampla variação que ocorre aí, mesmo dentro de uma mesma espécie, como a gente falou, além de trabalharmos com várias espécies, tá? O livor mortis, então, né, chamado de livor, lividez ou livido, né, esse termo aqui, livor, vem de cor de chumbo, né, essa cor escura, né, às vezes acinzentada, a gente pode interpretar dependendo do animal, ou meio esverdeada, às vezes ela pode aparecer levemente esverdeada, né, mas normalmente uma cor mais acinzentada, mais chumbo, cor de chumbo. Ela inicia 1 hora após a morte, né, então o que que acontece? Nos humanos, animais com poucas coberturas de pelo, né? Então o lado que fica para baixo vai ocorrer isso, né? O sangue ele desce para aquele lado. Então esse suíno, o que, que aconteceu? Ele estava encostado aqui, essa região aqui mais clara estava encostado no chão, no solo. E a outra ele foi virado, obviamente, para tirar a foto, né? Então a gente consegue ver essa lividez aí, né? Certo? Então, essa 1 hora após a morte já começa o sangue ir para os capilares, preencher os capilares da pele, de outros órgãos, né? Órgãos pares a gente consegue ver isso, já vamos falar logo em seguida ali, tem um nome um pouquinho diferente, mas também a gente pode chamar de livor, tá? E ele fixa de 12 a 24 horas, ou seja, se eu esperar 12 horas para mexer, foi esperado 12 horas para mexer nesse porquinho, ele ficou com essa cor aí, né? Então, mesmo que eu vire ele, não vai sair o sangue dali, o sangue está fixado aí nos capilares desse local já, a cor, né, a coloração está fixado no local que estava virado para baixo, né? Então isso depende aqui da gravidade, ok? O outro do livor, ele também ocorre nos órgãos internos, como a gente está vendo aqui, ó. Então vejam, nesse caso aqui, ó, a gente tem um pulmão, né? Um pulmão aqui com umas manchas marrons, vermelho escuras, desculpe, né? Uma mancha vermelha escura e o outro aqui com essa coloração vermelho mais vivo, mas ele é todo difusamente. O que acontece? Esse aqui ficou para baixo, né? Então esse local aqui provavelmente tem alguma lesão, né, uma pneumonia, alguma coisa, mas nesse aqui não tinha e ele ficou para baixo no cadáver e o sangue foi todo para esse lado, né? Então também é chamada de hipostase cadavérica, né? E a gente tem que diferenciar da congestão hipostática. O que é a congestão hipostática? É onde um dos lados fica mais congesto, mas no animal em vivo ainda, animais que estão em decúbito ali 2 dias, pode acontecer essa congestão hipostática, pode ocorrer que o pessoal chama também de pneumonia hipostática, né?
No pulmão é mais comum porque ele é mais propenso, né, a isso, né? Tem os capilares ali mais fáceis de serem preenchidos. Aqui no rim também, ó, a gente vê o rim que estava do lado de cima tá aqui, e o rim que está do lado de baixo aqui, bem mais escuro, né? Tem uma maior quantidade de sangue aqui, ok? Outra das alterações que ocorrem após morte após a morte é a coagulação, né? Coagulação pós-morte. Então, ela é no o coágulo, né? Normalmente ele está solto lá dentro do coração, como a gente vê aqui, ó, aqui foi retirado, né? Um coágulo ali está dentro ainda do coração, tá? Ele é elástico normalmente, ele tem uma consistência meio borrachenta assim. Ele é liso, ele é brilhante, como vocês estão vendo, ó, aqui o reflexo, né, da luz. Ele é úmido, então se a gente deixar ele sobre a luva na mão, né, ele vai soltar um líquido, uma certa quantidade de líquido, né, vai molhar um pouquinho a nossa mão, tá? E os coágulos, eles podem ser classificados contra a sua coloração. Então esses aqui mais preto, esse mais preto aqui, ou esse que está em cima no coração aqui, a parte preta aqui, ele é chamado de coágulo cruórico, tá? Cruórico é o que tem o sangue e as hemácias. E a parte que fica o plasma mais clara, né? Onde a gente tem a fibrina, ali as proteínas e o plasma, ela é chamada de coágulo lardáceo, né? Certo? Então, esse processo ele ocorre de forma mais acentuada em animais que estão com alguma infecção, com algum processo infeccioso, né? Se instalado. Então, a gente vai ver no coração, dentro dos grandes vasos. E a gente tem que diferenciar ele do trombo, né? O trombo é antemortem, então pode ter ocorrido num vaso uma trombose, um problema, ele é aderido lá no vaso, né? Então é totalmente diferente, ele é aderido, não está solto, ele não é elástico, ele é friável, a gente consegue quebrar ele, ele é meio rugoso, né? Porque está aderido à parede, tá? Não é brilhante, é opaco e não é úmido, né? Se a gente colocar um trombo na nossa mão, não vai sujar, né, a mão, certo, né? Ele é bem mais seco, né? Então o trombo é diferente do coágulo. A gente tem que fazer a diferenciação do trombo antemortem para o coágulo pós-morte, tá? Aí tem uma pergunta que ele é prejudicial, né? Esse processo de coagulação pós-mortem. Alguns autores citam que não. Por quê? A partir do momento que eu tenho a coagulação da maior quantidade de sangue e eu fizer uma necrópsia lá, às vezes eu vou deixar de ver uma lesão porque tem aquela grande quantidade de sangue dentro da cavidade abdominal e torácica, porque querendo ou não a gente acaba cortando vasos aí durante a necrópsia, né? E quando tem esse processo de coágulo, então o sangue fica lá dentro do coágulo, né? Ele fica coagulado lá dentro e não dentro dos vasos e do coração mesmo. A gente abrindo o coração, a gente vai conseguir tirar esse coágulo e não vai atingir todo o local, né? A cavidade ou o animal mesmo, né? Prejudicando aí de a gente ver uma lesão. Então ele é benéfico, né? Até certo ponto ele é benéfico, ele ajuda aí o patologista, facilita a vida do patologista no momento da necrópsia, ok? Então aqui só para comparar, um coágulo embaixo e um trombo aqui em cima, né? Como eu falei, aquelas características ali anteriormente, né? Certo? Então, fácil de ver, ó. Ele foi cortado aqui para ser retirado, ele estava aderido à parede do vaso, então para ele ser retirado aí da parede do vaso, ok? Então, aqui a gente tem outra alteração que é chamada de embebição pela hemoglobina, tá? Também é chamada de embebição hemolítica ou embebição sanguínea. Ele inicia algumas horas após a morte, né? Mais ou menos em torno de 8 horas. E o que acontece, né? Ocorre a hemólise depois desse tempo, em torno desse tempo, aí é a hemólise. Então as hemácias se rompem e elas liberam hemoglobina. Ela se difunde no tecido e acaba atingindo. Então, acaba atingindo o tecido epitelial, conjuntivo, todo o tecido. Tá? Então a gente vai ver na serosa dos órgãos da cavidade abdominal, isso com bastante facilidade. Também a gente pode ver na íntima dos vasos, ó, e no coração. Aqui um coração sem embebição e aqui embaixo um coração com embebição. Vejam a coloração aqui do endocárdio e também do endotélio aqui das válvulas, dos vasos, né? Então tudo, e da válvula também aqui, né? Tá tudo da mesma cor, tudo avermelhado, ok?
tá? Esse processo ele é mais rápido quando ocorre uma hemólise intravascular aguda, ou seja, quando o animal tem alguma infecção, algum problema que está causando hemólise lá dentro do vaso ainda, então vai ocorrer um processo de embebição mais acentuado. E a gente vê, como eu falei, mais facilmente no endotélio vascular, lá no endocárdio, mas também vamos visualizar na serosa de vários órgãos, aí podemos ver esse processo, tá? O próximo aí é a embebição pela bile, né? Então, ela inicia algumas horas após a morte e a gente vai ver aonde? Na região próximo da vesícula biliar e ali dos ductos biliares, tá? Por quê? Porque nesses locais aí ocorre um aumento da permeabilidade desse tecido, da vesícula e dos ductos, e ela permite a saída desses sais biliares que vão agir nos tecidos adjacentes ali, tingindo esses tecidos. Então vejam aqui, a gente tem uma gordura aqui do mento que foi tingida pela bile, essa coloração alaranjada. Ela pode variar desde um amarelo, passando pelo laranja e chegando até um verde, né? Uma coloração esverdeada ali pode acontecer em alguns casos aí essa coloração, ok? Então estamos aqui, ó, vendo a vesícula, ali parte do fígado, né, foi tingido. Aqui quando a gente remove, né, o estômago ali de cima da vesícula, a gente vê a impressão da vesícula nessa coloração laranja que está aqui nesse local, tá? Então, além de tingir ali o local. Aonde que a gente pode encontrar também essa embebição biliar? A vesícula, né, o canal colédoco também pode relaxar no momento da morte e essa bile pode chegar até o estômago ou a porção inicial do duodeno. Então ali por dentro eu também posso ver a bile. Então o colédoco relaxa após a morte, se o animal, principalmente se o animal está sem alimentação nenhuma, né? Então ele vai ficar no estômago, né? Se está com o estômago vazio ali, vai tingir a parede interna do estômago e uma porção inicial do duodeno. Então a gente pode encontrar nesses locais também aí a embebição biliar, ok? Pseudomelanose, tá? Então esse aqui é uma das colorações, né? Como o nome diz, né? Pseudo é falsa, melanose é de melanina, né? Então, como a gente está vendo na foto, uma coloração escura aqui, né? Preto, meio acinzentado. Então a gente vê nesse local aí, né? Essa é a falsa melanose. Então não é melanose. Temos que diferenciar da melanose verdadeira. Melanose, né? Melanose que ocorre em locais onde a gente não tem a melanina, né? Então pode ocorrer lá na pleura dos pulmões, no esôfago, na língua, por exemplo, o chau-chau lá tem, né, melanose, nas meninges, né? A gente pode encontrar esses meninges de animais com a pele muito escura ou coloração escura, então pode ocorrer esse processo aí, tá? Por que ocorre, né? Essa coloração é dada por uma substância chamada de sulfeto ferroso, né? FeS. Esse sulfeto ferroso, ele é proveniente do que? Do sulfeto de hidrogênio que as bactérias putrefativas, aquela que a gente mostrou lá no início da aula, né? Que é o H2S, né? Junta com o ferro das hemácias, dos eritrócitos lisados ou das hemácias rompidas ali no tecido e aí forma o sulfeto ferroso, tá? E que dá essa coloração que varia do cinza até a coloração preta, passando um pouco pelo verde, né? Às vezes uns tons de verde aí pode acontecer, principalmente aí na porção do intestino, em outros locais a gente pode visualizar até na parede abdominal aí às vezes a coloração esverdeada, tá? Então aqui no rim também a gente tem, ó, na região cortical aqui, né, essa coloração preta, às vezes tem uns pontos meio esverdeados aqui, que é bem característico aí da pseudomelanose. Aqui nessa outra imagem aqui a gente consegue visualizar a coloração esverdeada no subcutâneo, aqui na pele, né, e no subcutâneo essa coloração esverdeada facilmente que se identifica que é uma pseudomelanose, ok? Então essa é uma alteração aí causada pelas bactérias da putrefação. Tem que ter a participação das bactérias da putrefação, né? A gente viu ali que é importante, né, entender o que é autólise do próprio tecido, o que é heterólise aí provocada pelas bactérias da putrefação. Então essa aí é uma delas, né? Tem outras aí que a gente já passou que participam as bactérias também. Então aqui a gente tem um amolecimento, né? O amolecimento dos órgãos, principalmente órgãos parenquimatosos que vai ocorrer. Baço,
fígado e até rins pode ocorrer esse processo aí de amolecimento. As bactérias putrefativas, num determinado momento, começam a atacar o tecido conjuntivo. E a gente vê, então, aquele órgão que a gente vê na anatomia, com aquela conformação dos lobos todos bem adequados, não ocorre, né? Ele começa a perder aquele formato, que é o que a gente vê aqui, ó. Veja esse amolecimento formando até umas franjas aqui no bordo deste fígado, né? E esse outro aqui que a gente só consegue visualizar a vesícula aqui no cantinho, mas não consegue visualizar os lobos mais. É uma massa, né, sem forma nenhuma aí, que está localizado onde tinha o fígado, né, do animal ali, ok? Também a gente tem outra alteração, esse amolecimento ele pode indicar algumas alterações para nós. Então, em bovinos, né, ele pode ajudar a identificar algumas doenças, né? A gente tem a doença do rim em polpa ou doença do rim polposo, que é nada mais, nada menos que as clostridioses, né? As clostridioses, de uma forma geral, vão fazer com que o rim fique com esse formato aqui, né? A gente não consegue ver as lobulações lá do bovino, né? Do ovino também ele perde, né? Então, ovinos, quando são acometidos pelas clostridioses, também tem quase, sua grande maioria, tem o rim bem amolecido. Os bovinos, isso pode ocorrer ou não, tá? Então, nos casos de enterotoxemia, edema maligno, hemoglobinúria bacilar, são 3 das clostridioses aqui, pode ocorrer esse amolecimento aí do rim, desse local. Então, também chamada de doença do rim polpa ou doença do rim polposo, ok? Outra das alterações aí é a dilatação ou estufamento. Alguns autores chamam de timpanismo cadavérico, né? Então, vocês podem encontrar esses 3 termos aí bem característicos. Ele pode iniciar poucas horas após a morte, ele é mais comum a gente encontrar nos herbívoros do que nos carnívoros, e a gente tem que fazer o diferencial do timpanismo ante-mortem, né? Então vejam, aqui está um animal morto com timpanismo pós-mortem, né? Raios, por exemplo, raios, né, quando atingem os animais, ou descargas elétricas muito fortes podem provocar, né, um timpanismo exacerbado. Por quê? Porque esses animais aumentam a temperatura na hora da morte, pelo raio ou pela descarga elétrica, né? Então eles podem apresentar essa posição de cavalete, né? Mas essa posição de cavalete pode ser do timpanismo ante-morte ou pós-morte, então não tem como diferenciar ele assim. Vejam aqui uma vaquinha que está de pé com o timpanismo, né? A gente vê uma projeção aí do lado esquerdo, né, dela, né? Uma dilatação aí do rumen, então projetando o abdômen do lado esquerdo, ok? Então, como é que a gente vai diferenciar o timpanismo ante-mortem do timpanismo pós-mortem? Tem uma alteração chamada de linha do timpanismo. O que é essa linha do timpanismo? Então, veja, um animal está timpanizado, né? O animal está extremamente timpanizado. Ele o abdômen está dilatado, o coração está batendo, só que como está cheio de gás o abdômen, o sangue ele sai do abdômen e do tórax e ele vai para a periferia. Ele vai para a região do pescoço, ele vai para a região da cabeça, ele vai para os membros, né, onde não tem o gás comprimindo aí, né, esses locais, né? Já que o abdômen e o tórax ali estão um do lado do outro, né? E a pelve lá também, então o gás ele está ocupando espaço no abdômen e está empurrando, né, as vísceras aí para comprimindo então o tórax e também lá a pelve, né? Então nesses locais fica menos quantidade de sangue, né? Então o que a gente vê na região do tórax e na região do abdômen, menos quantidade de sangue, que é o que a gente está vendo aqui. E na região lá cervical, ó, tá, que está aqui, a gente vai ter uma congestão ou um aumento da quantidade de sangue nesses locais. Então isso é chamado de linha do timpanismo. Quando a gente visualiza no esôfago, aqui também está no pulmão, né, um pouco, tem essa representando, mas o mais comum é ver no esôfago, né? Então uma porção mais clara, que seria a porção caudal, e a porção cranial do esôfago mais congesta, né? Então essa é a linha do timpanismo. Aqui então ele é mais fácil de ver, como eu falei, no esôfago, né? Traqueia também é fácil de visualizar. Então porção torácica mais clara e porção cervical mais escura, né? Então essa é a linha do timpanismo
é o único modo, né? A gente sempre tem que examinar. Suspeitamos de um timpanismo ante-mortem, vai ter essa linha. Timpanismo pós-mortem não tem essa linha, tá? Então, para ficar claro, a gente não vai encontrar essa linha quando o timpanismo é pós-morte. Então, o animal estava timpanizado antes, né? E morreu do timpanismo, ele vai apresentar essa linha do timpanismo, ok? O outro aí do inchaço e estufamento. Quais são os fatores que influenciam, né, no aparecimento desse inchaço e do estufamento? A dieta que o animal está sendo submetida, ela serve também de substrato para as bactérias que estão no trato gastrointestinal. A temperatura desse animal, ou a temperatura que ele fica armazenado, também vai ter um aumento aí da produção de gás, né? Então, esse timpanismo é quando a gente vê uma grande quantidade de gás dentro do tubo digestivo, né? Então, estômago, ou no ruminante, estômago e pré-estômago, e lá em todo o intestino dos animais, né? Tanto herbívoros como carnívoros, aí vai ter a presença de grande quantidade de gás, né? Então, ele fica, o abdômen, normalmente a região abdominal ali, bem dilatada. E a gente tem uma outra alteração que normalmente está junto com isso, que é o enfisema pós-mortem. O que é o enfisema pós-mortem? É esse gás que estava lá no tubo digestório, né? No trato digestório, ele chegar até algumas vísceras, né? Como, por exemplo, esse baço aqui, ó. Todas essas bolinhas que a gente está vendo aqui é gás. Gás produzido por bactérias. Bactérias chegaram até aqui no baço, né? Pela circulação, né? Lá após a morte, obviamente, e produziram gás aqui. Então, esse é o enfisema pós-mortem, tá? Quando a gente encontra gás nos órgãos parenquimatosos. Então, baço, podemos encontrar no fígado, podemos encontrar no rim também esse gás. Ok, pessoal? Então, esse timpanismo, tanto o timpanismo ali, né, o timpanismo pós-mortem, né, que a gente viu, ele pode causar uma outra alteração e ele está relacionado bastante, bem intimamente com essa outra alteração, que é a alteração na posição de víscera. Então, ocorre a compressão aí das vísceras torácicas, pode ocorrer até ruptura do diafragma, né, se tiver uma grande produção de gás, porque vejam, a parede abdominal é grossa, tem 4 camadas de músculo, né, como vocês aprenderam lá na anatomia, né, tem bastante tecido conjuntivo, então vai romper o diafragma, que é mais fino, né, que é a porção mais fina aí, tá? Pode ocorrer o prolapso retal, que é bastante comum nos herbívoros, pode acontecer um processo chamado de intussuscepção, e pode ocorrer a dilatação dessas alças intestinais aí, e lá no fígado a gente pode ver a impressão das costelas no fígado. O que é a dilatação das alças? Não é de todas as alças, né? Algumas porções das alças, pela produção de gás, vão ficar dilatadas, vão ficar aumentadas, tá? E a intussuscepção, o que é? A intussuscepção pós-mortem aqui, né? A gente tem que diferenciar da intussuscepção ante-mortem. É onde uma alça intestinal engloba outra alça intestinal, né? Praticamente pelos movimentos peristálticos, ela engloba outra alça intestinal. Isso ocorre pós-mortem, né? Se ocorrer ante-mortem, o que acontece? Tem digestão dessa alça que ficou dentro e aderência de uma alça na outra. Se for pós-mortem, eu facilmente retiro uma porção da outra. E outra a questão que ocorre na ante-mortem, tem alteração na circulação, né? Tanto dessa outra alça como da outra que ficou lá dentro, alteração na circulação daquele local, e até um processo, né, inflamatório e de necrose que ocorre ali, então alteração na coloração. E no pós-mortem não ocorre, então facilmente a gente retira, não tem aderência, a coloração está toda igual, né, porque ocorreu após a morte, ok? Então, passando aqui ao prolapso retal, pode ser um pouco mais simples, né, ou mais leve, como esse aqui, ou nesse caso aqui até a saída de uma alça intestinal, né, uma porção grande da alça intestinal aí pelo reto, né? Então pode ocorrer nesses processos. Algumas outras vísceras podem ficar também, né, engurgitadas, como por exemplo o pênis aqui, ó. Então o sangue, né, ele vem, migra aqui, então fica inchado, né, esse local aí, tá? Aqui é a intussuscepção, mas vejam que é tanto a alça que englobou quanto a alça englobada, aqui as duas têm a mesma coloração. Então isso ocorreu num processo pós-mortem. E aqui um pouquinho da dilatação, ó. Vejam que está mais dilatado do que essa outra porção, provavelmente pela presença, grande quantidade de gás que está presente ali nessa porção da alça intestinal, ok?
Além da impressão das costelas, a gente pode ver focos pálidos lá na subserosa do fígado, né? E qual é a causa? Aumento da pressão intraabdominal e ação bacteriana. Então, pela veia porta, as bactérias que estão lá no intestino chegam até o fígado e começam a colonizar ali o fígado e a gente vai ver essas manchinhas brancas. O que a gente vai ver se coletar essas áreas mais esbranquiçadas aqui do fígado, né? Necrose de coagulação e uma grande quantidade de bactérias que vão estar presentes naqueles locais ali, tá? Então, o que condiz também com as lâminas que a gente viu lá no início, né? Aquelas fotos de lâminas que a gente viu lá no início falando das alterações cadavéricas. Então, nesse slide aqui a gente vê essas manchinhas brancas, provavelmente com necrose de coagulação e uma grande quantidade de bactérias, sem um processo inflamatório, né? Essa necrose ali, então não quer dizer que é uma alteração pós-mortem. Se é alteração circulatória também no local aqui, quer dizer que é uma alteração pós-mortem, certo? Aqui uma das outras alterações, né, que a gente vê é o desprendimento das mucosas, né? Então é mais comum de a gente visualizar no rumen dos animais, né? Então é onde tem o mais comum, ou nos grandes, nos estômagos, né? Nos pré-estômagos, estômago lá, não, nos pré-estômagos, né? Principalmente. Então ele inicia algumas horas, né, após a morte e ele se deve a enzimas da ingesta, né, que estão misturadas aí bactérias que vão degradar a ingesta, principalmente aí nos ruminantes, né, e também vão degradar aí a queratina do epitélio. Então ele se solta facilmente aí a mucosa, o epitélio da mucosa aí desses animais, né? Então aqui, ó, o pessoal puxando ali a mucosa faz sair facilmente aí a mucosa do rumen desses locais, certo? E se deve a enzimas que estão presentes na ingesta. Então, a bactérias, né, de fora e enzimas que estão presentes ali na ingestão, né, como tem uma flora e fauna que ajuda na digestão ali dos ruminantes, elas vão atuar também na mucosa ali, ok? A opacidade das lentes, né? Essa é a única alteração pós-mortem que é reversível, né? Ela vai aparecer em carcaças muito resfriadas ou que já estão congeladas, né? Vai ficar branco ali o olho, né, desse animal, e quando ocorre o aquecimento da carcaça, isso vai voltando ao normal, né? Então a gente vai ter esse olho, né? Ele volta ao normal, não tendo mais essa opacidade, né? A gente conseguindo ver lá o fundo do olho, né? Vendo a íris ali, tudo normal, ok? Certo? Então, seria por hoje a nossa aula sobre as alterações, se encerra aqui. Então, aqui tem algumas citações, algumas imagens, né, que foram usadas ali, a fonte das imagens que foram utilizadas. É importante, né, fazer aquele diferencial de heterólise e autólise, né? Então, o que é provocado por bactérias e o que é da própria carcaça, né? Então, o que ocorre do próprio animal, né? Mesmo, por exemplo, se ele estivesse tomando um antibiótico, né? E morresse, né? Não ia ter essas alterações, né? Porque as bactérias não iam se proliferar ali mesmo no cadáver, não iam demorar mais para se proliferar, né? Então, não iriam aparecer no primeiro momento essas alterações, tá? Então, era isso por hoje, pessoal, e até a próxima.